Então, começando oficialmente a gravação. Olá, pessoas, esse é o meu canal do YouTube. Não, última aula de banco de dados, últimos conceitos hoje. Essa aula, como uma aula para encerrar, a ideia basicamente vai ser apresentar alguns conceitos sem trabalhar tão especificamente com eles e apresentar um uso real desses conceitos. Então, eu fiz uma aplicaçãozinha simples hoje, para vocês verem, que trabalha com CRUD, ok? Espero que vocês lembram. CRUD, Create, Read, Update e Delete, é a sigla que define todas as capacidades que um determinado sistema deve ter ao gerenciar banco de dados. Quer dizer, não diretamente gerenciar, mas ao usar o banco de dados. Então, vou transmitir aqui minha tela para vocês. Já estão vendo aí o zoom infinito? Ótimo. É muito bonitinho ver a mãozinha levantando. Então, para os assuntos finais de hoje, vamos falar de algumas coisas bem bacanas. E aqui eu estou usando o site da W3 School. Tem gente que fala mal, eu particularmente gosto bastante, porque ele é bem prático. Acho que eu já comentei antes. E aqui é só os títulos mesmo, só para vocês verem do que eu estou falando. E algumas coisas dessas a gente até já viu, mas é relembrar e viver. A primeira coisa que eu quero que vocês vejam é sobre o operador like. Like em inglês é traduzido mais ou menos com como. Então, something like this. Alguma coisa como isso, ou parecido. Parecido até é melhor. Ele também é no select e ele tem uma estrutura muito simples. Eu seleciono as minhas colunas de uma tabela e onde alguma coluna se parece com algum parâmetro. E esse parâmetro pode ser começar com um caractere, terminar, ter o segundo caractere ter algum valor desse determinado caractere na segunda posição, começar com isso e ter pelo menos 2 caracteres de tamanho. Aqui, ó, pulei isso daqui sem querer. Ter uma determinada sequência de caracteres, iniciar e ter pelo menos 2, e ter algum valor que comece com um caractere e termine com outro. Basicamente, quando que tu vai usar isso daqui? Por exemplo, quando tu tá com uma lista de nomes. Sabe quando tu tá num site e tem que procurar alguma coisa e você começa a escrever e ele te dá o começo do que você quer, mas se você escrever o final, ele te dá isso também? Isso daqui, ó, esse exemplozinho aqui, onde o on apenas está destacado em várias posições, é esse operador bem aqui sendo usado, ok? Então, toda vez que eu uso o operador like, eu estou fazendo esse tipo de pesquisa. Eu vou usar o like, geralmente, eu nem sei se dá para usar fora de texto, porque eu não cheguei a testar aqui. Mas tu vai usar ele com texto, tu precisa usar ele com texto, porque assim você consegue recuperar melhor a informação que você quer. Isso é muito importante para esse tipo de estrutura aqui. Quando eu tenho uma lista suspensa, eu preciso pegar um elemento da lista, mas que ela seja grande demais para não valer a pena eu ir na mão. Ok? Bastante simples, bastante legal. Constraints. A gente já viu constraints, eu já citei. Constraints são restrições que você coloca no ato da criação de de uma determinada tabela, ou numa pesquisa, ou você cria essa restrição. E elas servem justamente para que você tenha maior controle sobre o seu banco de dados. Exemplo
exemplos aqui, ó, create table, as constraints. Quais são as nossas constraints? As clássicas universais. Not null. Not null simplesmente impede que um determinado valor da tabela, que uma determinada coluna tenha valores nulos. Quando eu vou usar isso? Quando eu tenho informações cadastrais importantes. Quando eu sei que o not null foi usado? Quando eu estou preenchendo um formulário e tem aquele lá. Não pode ficar vazio. Então, not null é para nome, login senha. Not null é para informações realmente importantes. É bastante raro você não ver ele. Porque você sempre tem que considerar que tem risco da pessoa pular alguma coisa. Unique, único. Basicamente, faz com que todos os valores da tabela de uma determinada coluna sejam diferentes. Vamos lá. Não é uma chave primária. Só garante que eles sejam diferentes. E não garante, por exemplo, que eles vão ser o identificador primário. Não é essa a ideia. Então, por exemplo, assim, você é aluno da Unifesp, você tem uma matrícula e um CPF e um RG. Matrícula, CPF e RG são todos únicos. Entretanto, a depender do momento, a sua chave primária vai ser a sua matrícula, que é justamente a informação mais importante que você tem. Beleza? Então, not null não pode ser vazio. Única tem que ser algo único e diferente para cada um. Primary key, que é justamente aquele valor que é, primeiro, único e depois não vazio, que você usa para referenciar a sua tabela e é usado para identificar um elemento único. Isso é muito importante. Se eu tenho uma tabela, minha tabela necessita que eu tenha elementos de identificação primary key. Ah, eu estou aqui numa tabela, não é tão importante, eu posso deixar só um único. Que talvez mais tarde possa usar. Deixa. Foreign key basicamente permite que eu faça referência, ligação a outras tabelas. É a partir das primary key e foreign key que eu tenho o relacionamento entre tabelas. Primary key, foreign key e not null, quase todo mundo viu, ok? É muito comum você ver nas primeiras vezes, até alguma das tabelas eu acho já tinha isso. Bastante simples, né? Ok. Check. Check é uma constraint que faz com que o valor a ser inserido em uma tabela tenha um parâmetro, tenha uma restrição. Perdão. Ou seja, eu não posso inserir qualquer valor de um determinado tipo de dado. Esse valor tem que estar dentro de um parâmetro, tem que estar dentro de um limite, ok? Então, quando eu vou usar check? Quando eu estou com alguns tipos de cadastro em que eu sei que eu tenho limites. Então, por exemplo, assim, vamos supor que tu está fazendo um cadastro de idade, você não quer que as pessoas façam brincadeiras com o seu programa, você pode usar um cheque que limita a idade. Por exemplo, sei lá, limita a 89 anos, por exemplo. Default gera um valor padrão para aquela coluna. Então, o default, ele lembra o not null no efeito de não deixar vazio. Só que enquanto o not null impede que aquela linha de insert into vá para frente se tiver um valor vazio, o default ele vai simplesmente ver que vai ficar vazio e pôr um valor por cima. Basicamente, toda vez que eu tenho alguma situação padrão, eu posso usar default. Eu estou fazendo o cadastro de universitários, por exemplo.
e eu deixo default, sei lá, que o login dele é igual ao e-mail. Algo assim. Por exemplo, eu deixo default que o universitário ele é graduando, que é em número maioria. E por aí vai. Cada problema usa a sua respectiva constraints. O index ele é uma constraint, mas ele funciona de um jeito diferente. O index basicamente é o quê? É você tomar uma coluna, organizar ela e, em vez de você fazer pesquisas na ordem que as coisas foram cadastradas, você faz pesquisa na ordem daquela coluna. André, não entendi. Você tem lá uma coluna, uma tabela e dessa vez e você está sempre pesquisando salários, por exemplo. Toda vez que você, em vez de você ter que primeiro organizar a tabela pelo order by, usar um max às vezes, você pode simplesmente dar um index e consultar. Então você quer achar, você tem que achar ali um valor que está entre o 10º maior salário e está perto dele. Se você usa um index, já está listado. E na pesquisa ele vai ir direto para os maiores índices de salário e procurar por perto. Enquanto, por exemplo, você ainda teria que ordenar por order by, de novo, na pesquisa, ou você teria que ver item por item de novo. Index é uma estratégia bem interessante, tem ascendente e descendente com outra coisa que agora de cabeça eu não lembro. Para dados grandes, ele dá aquela ajudada bacana. Quando você trabalha com bastante dados, você vai ver que é comum você preferir aumentar a complexidade dos seus dados, ter mais informações, mais densidade, por assim dizer, mas você ter a praticidade de saber pesquisar mais rápido. Então, às vezes, vale mais a pena você até ter um pouquinho de repetições, mas com a pessoa você tem velocidade, ok? Até na minha bolsa, acaba que parte da minha pesquisa teve que passar por isso. Aqui, outro operador de pesquisa, eu vou deixar ele para depois. Então, vou passar aqui. A constraint do check, você pode fazer ela no ato da criação da tabela, desse modo aqui. Você criou a coluna que você quer e colocou a verificação. Você pode colocar nessa forma aqui, constraints, aqui também é uma forma. É diferente, você não vai ver tanta gente fazendo assim, mas tá aí, porque meio que vai criar outra coluna, enfim. Por alter table, e aqui como você tira constraint. E é uma coisa interessante, constraints podem cair. Você pode tanto mudar uma tabela para adquirir uma constraint muito tempo depois que ela foi criada, quanto você pode destruir uma constraint, retirar ela da sua tabela, ou modificá-la. No caso, geralmente você não modifica uma constraint, você tira ela e coloca de novo de outro modo. Um update diferenciado. A default, aqui em Create Table, você vê que diferente da check, ela já vai junto antes da vírgula. Aqui, por a data, isso aqui é uma função do MySQL, do MariaDB também, que é a current date, que ele vai basicamente perguntar pro processador qual é a data atual e registrar ela. Sim, você pode registrar a data por alter table e dropar. O index ele é mais complicadinho, você vai ver que ele é mais chatinho de trabalhar. Mas realmente, se você quiser ver mais coisas interessantes, é uma ótima alternativa.
Between, depois eu volto ali naquele último. Between, ele vai basicamente criar uma faixa de valores para você operar. Sim, é muito simples. Então, depois de selecionar as suas colunas de uma determinada tabela, onde você cria uma restrição do tipo onde os valores de uma coluna tem que estar entre o valor 1 e o valor 2. Aqui um exemplo muito simpático. Selecione todos os elementos de produtos onde o preço está entre 10 e 20 dólares. Pronto. Between. Você também usa bastante. O Between é bem legal quando você quer. Quando você várias vezes filtra seus dados em formas de classes. Então, quando você tem. Autor. Você pode usar um group by também. Enfim, você pode trabalhar com isso. É bastante interessante. Esse último aqui, o Create View. View, visualização. O Create View, basicamente, ele cria o quê? Ele cria um select permanente. O que eu quero dizer? Você tem aqui, ó. Aqui é a estrutura básica do Create View. Ignora a primeira parte. Você tem um select normal. O que você faz? Você cria uma visualização chamada qualquer coisa. Aqui como é que é? Also no as. Esse as aqui, eu não vou saber traduzir ele agora de cabeça, mas basicamente diz o quê? Isso daqui é um apelido do que está vindo à frente do as, basicamente. Tipo um aka. Como? Obrigado. Então você cria a visualização, o nome dela, como um select disso daqui. Então, quando eu crio uma visualização, eu tenho um select permanente. Aqui, por exemplo, eu criei a visualização. Aqui, ó, cria a visualização clientes do Brasil, como aqui nome do cliente, contato da tabela cliente, onde o país for igual ao Brasil. E quando eu quiser ver, eu seleciono todo mundo de Brasil. Se você estiver perguntando, poxa, eu criei um select, eu tenho que chamar um select de novo, você tem que entender que isso é um recorte de uma tabela. Todo select, que não seja o select total, é você cortar uma tabela e colar com outras. Isso daqui é basicamente um corte já feito. Isso daqui é muito interessante quando você faz que nem naquele exemplo da última atividade que eu dei para vocês. Eu tenho 3 tabelas interagindo. Eu não quero ter que escrever aquela montanha de coisa. E eu não quero que quando eu for usar um aplicativo que vai no meu banco de dados, eu tenha que escrever aquela montanha de coisas. Então eu crio uma visualização e chamo ela por um código muito mais curto. Aqui uma operação, aqui aqui outra view. Então isso aqui são views. Por ser a última aula, por ter vários assuntos, eu preferi só passar por cima, ok? Disso aqui que a gente viu, fiquem bastante com as constraints e com os operadores, ok? Alguma dúvida de vocês até agora? Algum comentário, talvez? Esse tipo de informação já é mais interessante para formar um banco de dados não perfeito, mas um pouco mais interessante, um pouco mais com noção da realidade de que as coisas têm que ter limitações. Aqui que realmente ele não tem, que eu queria mostrar, que é bem curtinho que ele tem aqui, mas outro assunto interessante, que realmente aqui o W3 School, ele já não traz tanto, é a questão de triggers, os gatilhos. Porque sim, banco de dados também pode operar com um gatilho, que é uma forma bastante interessante de você lidar, principalmente
com dado, quando assim, algum tipo de mudança. Uma das minhas coisas preferidas, as procedures. Procedures, do bom inglês, procedimentos, é uma linguagem de programação simples e procedural que o MySQL aceita. MySQL é linguagem de programação, sim ou não? Pelas definições, ele tem uma linguagem de programação dentro dele. As procedures podem fazer contas, podem fazer ifs e elses, então elas lembram. Mas geralmente para que você usa uma procedure? Quando você tem procedimentos clássicos de banco de dados que você não quer ficar trazendo ele para a API. Vamos lá, arquitetura de computadores. O banco de dados está em um local, o seu programa está em outro, geralmente. A maior parte do banco de dados vai estar ali no HD, às vezes, se for banco pequeno, independente de como você programou, boa parte dele já foi para RAM. Mas às vezes é interessante você operar no banco de dados, às vezes é interessante você operar no programa. Um exemplo de procedure, por exemplo, que você pode querer fazer é o seguinte: banco de dados tem usuário. Banco de dados, você tem o admin, que é o que todo mundo usa. Banco de dados pode ter vários usuários, cada usuário tem limitações. Você pode, por exemplo, dizer que por exemplo, o seu júnior, seu programador iniciante ou outra pessoa só pode usar, sei lá, só pode usar select e executar procedures. Ou seja, ele só pode ver dados e executar instâncias no seu SQL, no seu banco de dados, que você já programou. Então, por exemplo, assim, eu criei uma procedure que impede um update ser um error. Que vocês viram, por exemplo, o Workbench não permite. Mas o MariaDB, principalmente terminal, permite. Cria essa procedure. Então, se alguém tentar inventar moda, não consegue. Beleza? Então, triggers, procedures, permissões de usuário são assuntos um pouco mais avançados que geralmente a gente não trabalha em banco de dados. A gente para aqui em views. Em geral, alguns realmente chegam até triggers. E outras cositas más. Mas em geral é isso. Ok, galera? Ótimo. Então, comprometido, mostrar para vocês uma aplicaçãozinha que eu fiz. Por que vocês já estão... Vocês estão conseguindo ver? Conseguiram ver? Beleza. Aqui, eu vou ficar vendo também aqui pelo computador, eu consigo ver se vocês falarem alguma coisa. Isso daqui é uma aplicação que utiliza CRUD. Então vamos lá, create é eu cadastrar. Então vamos aqui, João Matheus, que eu tô sem ideia de nomes. João Matheus. Esse daqui é o banco de dados que a gente estava trabalhando nas últimas aulas. Os valores aqui estão diferentes porque eu tive que mexer bastante nele enquanto eu testava. Vamos dizer que ele trabalha em Marabá e ele ganha R$1.500 porque a gente é engenheiro, não é rico. Inserir. Aqui, ó. A matrícula dele, que é a chave primária dele, tal. Matrícula, chave primária não precisa esconder. 99% das vezes você não precisa esconder. Esconder no sentido de que, tipo assim, um usuário permitido possa ver. João Matheus, Marabá, R$1.500. Ou seja, select, create, criei um dado. Read, eu li o meu dado. Eu estou visualizando ele aqui. Update, eu vou atualizar meus dados. Eu vou dizer então que o Matheus recebeu um pequeno abono de R$1.000.
faço update, pronto. Já aumentou aqui. Outra forma de select, vou supor que eu não estou achando o nome dele. Coloco aqui João Mateus e Pedro João. Pedro João, meu Deus do céu, que não sou criativo para o nome. Vejo os dados, eu posso atualizar o dado dele aqui. E por fim, eu posso realmente vir aqui, deletar. Se eu pesquisar de novo, eu não tenho o nome dele. Essa daqui é a aplicação. Eu fiz ela em Python, porque é o que eu estou trabalhando, então por isso que está dessa forma. Viram? Então, quando eu insiro um dado, é um create. Quando eu leio um dado, quando eu pesquiso, eu estou usando select, eu estou fazendo read, atualizar, update, deletar. Olhando aqui para a parte do código. A arquitetura que eu usei, usando as permissões do Python, foi criar uma classe de conexão, uma classe que interage com o banco de dados e uma classe que cria a visualização dos meus dados. E métodos soltos, que eu uso de intermediário, e todas as instâncias da biblioteca especial para criar visualizações. Ok? Focando aqui nos dados. Então, para mostrar para vocês como que eu faço essas coisas, por exemplo. Eu uso um método que eu pego o nome de cada coluna. Então, eu uso um show columns from para mim pegar os meus dados que fazem. Eu fechei aqui. Deixa eu executar rapidamente. Aqui. Os dados que eu uso aqui nessa tabela central, eu pego daqui. Olha que eu uso do operador like, que eu mostrei para vocês mais cedo. Então, eu seleciono todos os elementos da tabela, que eu coloco o nome da tabela, onde nome, que realmente eu tive essa limitação, são como entre duas porcentagens e o termo. Isso que me permite escrever por exemplo, H e U, e eu achar Mateus, porque eu tenho intervalo, beleza? Aqui, quando eu insiro os dados, quando eu aperto aqui em Update, quando eu aperto aqui em cima em Insert, eu insiro os dados da tabela, daquela forma que a gente viu. Deletar o where é muito importante. Aqui tem dois, porque como uma tabela interagia com outra, tinha que excluir das duas. E aqui o update, onde eu altero todos os elementos. Por que eu altero todos os elementos e não altero só um elemento aqui? Porque para mim economizar código, eu posso fazer um polimorfismo e falar, atualiza só nome. Esse daqui atualiza nome e cidade. Ou, por exemplo, esse aqui atualiza nome, esse outro método atualiza cidade, esse outro método atualiza salário. Posso fazer assim? Posso. Só que daí eu vou ter que ter um código com muito polimorfismo se eu quiser escalonar. Realmente, esse código aqui, galera, ele não tá ideal. Ele tá ok, mas ele não tá ideal. Bacana seria que se você tivesse um sisteminha que automaticamente constrói essa string SQL. Mas vamos lá. Também outra razão, por que não vale a pena eu atualizar uns? Porque quando eu puxo os dados, eu puxo todos os dados. Eu pego todas as informações. Então, se eu pego todas as informações, eu posso só jogar elas aqui de novo e usar elas que já estão na minha RAM, já estão aqui. O where de novo. Então, é isso. Esse daqui é o programa. É uma aplicação que usa
uma aplicação. É simples? É simples. Mas qualquer programa começa assim, e principalmente muitos programas são só isso, ok? É incrível a quantidade de jeitos muito efetivos e muito inteligentes de refazer um CRUD. Ok, galera? Alguma pergunta sobre a aula, sobre banco de dados, sobre programinha, sobre Python? Claro! A classe de conexão é uma classe bastante simples. Classe conexão. Isso daqui é um valor que eu uso que na realidade eu nem usei, mas é só para garantir que o banco de dados está funcionando. Então, se ele estiver falso, ele não está funcionando. O init aqui é o método construtor, ou seja, toda vez que eu inicio essa classe, esse método vai ser executado. Então, vamos lá. Try. Try aqui em Python não é catch, é except. Sim, o C é péssimo. Então, tente. Eu vou tentar fazer o que está nessas linhas. Se acontecer algum erro, ele vai ser tratado aqui, o código não quebrar. Então, dbConnection é minha variável. MySQL Connector é uma biblioteca que eu estou usando. Eu conecto com o meu localhost, que é onde está o meu banco de dados, com o meu usuário root, com a minha senha gigante, e o database que eu quero, que é esse daqui. Aí eu vejo aqui se eu só coloco um print que deu certo e mudo o valor. Caso contrário, ele dá um erro. Aqui os erros comuns, que é banco de dados não existente ou erro no nome ou na senha do usuário. E sim, isso é uma classe de conexão de banco de dados com Python. É muito simples. Mais alguma coisa? TreeView é uma é a biblioteca do Python que me permite criar essa tabela. Ela meio que não existe. Eu não sei porque se chama TreeView, sendo que ela cria só tabela. Mas sim, se chama TreeView. Tipo isso. Deixa eu mostrar uma parte que não tá. Aqui, ó. Essa parte aqui do código cria essa caixa de pesquisa. Então, eu tenho a janela principal. Dentro dessa janela, eu tenho um frame que pega tudo isso daqui. E eu tenho esse frame especial, que é esse que tem o títulozinho. Então, esse frame pequenininho aqui, dentro do maior. E dentro dele eu tenho essa caixa de texto e esse botão. Então, lembra bastante. Só que não dá para mim fazer com arrasta e solta. Então, tem que ser tudo na mão. Mas é bem fácil. Então, por exemplo, para criar o botão de pesquisa, é literalmente o botão onde dentro do que ele está, o texto dele e se ele tem alguma função. É isso. Mais alguma pergunta, galera? Mostra lá em cima, lá no cabeçalho lá, rapidão, André. O que é? As classes importadas aí. Sim. Tkinter é a classe nativa do Python de interface gráfica de usuário. Baixou o Python, Tkinter veio junto. Então aqui, ó, do Tkinter import todas as classes, todos os pacotes do Tkinter já podem ser usados diretamente sem eu precisar chamar Tkinter ponto alguma coisa. Em especial, também eu chamei a classe TTK, que é uma versão do Tkinter melhoradinha, só que está dentro dele, e tem outras coisas, como, por exemplo, o TreeView, que permite eu fazer isso daqui, eu ter essa tabela.
eu importo o conector do MySQL e de dentro dele eu importo o erro code. Se importa assim geralmente porque só para facilitar, mas poderia só fazer um import tkinter e ficar usando tkinter ponto alguma coisa. Em geral as pessoas fazem isso daqui. Import tkinter as tk. Isso com toda a biblioteca. Pandas, EPD, GeoPandas, EGPD e assim vai. Vai bem na main rapidão? A main é uma versão antiga do código. Pera, vai na. Ué, mas é onde tu, tipo assim, essa Não, classe é porque... connect, essa classe connection e tu não tá usando, tu não importa ela nas outras classes? Não, porque o Python, diferente das outras, eu acho, com classe em geral, permite eu pôr todas as minhas classes no mesmo arquivo, embora não recomende. Eu deixei aqui por questões de praticidade. Ah, então, tipo, cada arquivo não tá se comunicando entre si? Não, aqui os Ah, outros arquivos estão separados. então Aqui isso essa não tá classe, verdade. realmente, tipo assim, essa classe connect é a mesma. Essa classe TreeView, esse arquivo TreeView, eu só usei para teste. Mas em geral, sim, você vai ver arquivos separados, só que o Python permite você deixar eles juntos. É uma escolha que você tem. Porque tudo que está fora de uma classe. Porque o Python ele não precisa de uma classe mestra, nem um método mestre para executar. Então eu posso usar variáveis globais, operar sobre variáveis globais e ainda ter as classes e métodos usando essas variáveis globais. Beleza? Beleza, beleza. Cara, eu uso umas funções de meio campo. Essas funções aqui que eu chamei de preset. Então, por exemplo, pesquisa que eu mostrei para vocês. Eu tenho que usar uma função lambda. Função lambda é uma função anônima. Então, eu só digo o que ela tem que fazer sem dar nome a ela e eu posso associar ela diretamente a uma variável. Então, a função lambda chama o preset select e passa como parâmetro para esse preset o meu objeto T, que é a minha interface gráfica, e o connect, que é o meu conector, que é a instância da classe. Minto, não é o meu conector, é a classe que permite eu fazer acessos ao banco de dados. Uma classe cria conexão, outra acessa. Então, olhando a classe presect select, por exemplo, presect select, eu pesquiso. Como é que é aqui, meu Jesus? Eu pego da minha interface gráfica o que eu quero. Aqui é uma variável global, então não precisei usar o table diretamente no começo. Eu pego da minha interface gráfica o que eu quero, guardo e faço o seguinte: ignora esse populate por enquanto. Eu vou na minha classe de conexão e pego todos os dados da tabela funcionário que tem esse termo. Então ele vai me retornar um array de arrays com todos os funcionários que têm um termo parecido. E eu uso esse método populate, que ele basicamente apaga tudo e reescreve tudo, baseado no array que eu passar para ele. Basicamente, para mim ficar atualizando a minha tabela. Então, a conexão geralmente é feita assim. Claro que alguns são mais complicados, mas em geral, eu uso a minha classe, o meu objeto connect, para fazer as manipulações e só extraio da interface que eu quero ou jogo para ela. Ou seja, entre aspas, eu posso dizer que a minha conexão é um pouco mais indireta.
Não é que nem aquele método, aquela arquitetura DAO, por exemplo. Consegui te responder? Normal. Não se preocupe, eu também não entendo mais muito desse código. 227 linhas. Meu entendimento parou na 50ª. Sem mentira, tem coisas que eu já não entendo mais porque funciona. Bom, eu acho que para os meninos que tá fazendo banco de dados, velho, é basicamente assim que funciona o CRUD, velho. É tipo, de vez de tu fazer lá pelo banco, tu vai fazer meio que automático, com a telinha e etc. Mas é basicamente, tipo assim, de vez tu colocar manualmente, meio que de forma estática, vai usar meio que a variável. Então, tipo, não vai ser, tipo, tu ir lá no banco de dados e mudar, que já tem uma variável mandando pra lá, que a telinha faz isso. E CRUD, mano, eu acho que CRUD é, sem brincadeira, eu acho que é uma das coisas mais importantes da programação, assim, eu acho que, porque tudo basicamente é CRUD, tipo, o que o André tá fazendo agora aí, meio que buscando informação, etc. Quando tá Exatamente. trabalhando, é um CRUD. Basicamente toda aplicação, velho, é um CRUD. Então, tipo, é muito, muito importante tu saber isso aí, sabe? Ter essa noção de CRUD. E eu acho que todo mundo que eu conheço, assim, que trabalha aí na área, etc., que é júnior ou estagiário, o que eles fazem é CRUD, sabe? É basicamente ficar arrumando pesquisa e remoção de coisas, de dados em alguma coisa, sabe? Então é bem Pois importante. é. O que eu posso, Pode continuar aí. o que eu posso falar para vocês, que eu acho que, principalmente os Joãos aí, os caras que é bem interessado, mano, compra um curso, velho. Sério mesmo. Tipo, tem uns cursos de Java que é muito bom, que dá para tu aprender meio que de forma geral. Mas tem outros também que é de outras linguagens. Se tu tem mais afinidade com alguma outra linguagem, compra, velho. Mas eu acho que essa parte de PO, assim, de CRUD é bem legal com Java, velho. Mano, eu acho que todo curso de banco de dados, no final, eles ensinam algum CRUD, velho. Não é possível. Mas é Em porque, geral. normalmente, sei lá, curso de Java, no final eles ensinam CRUD também, entendeu? No final eles, eles ensinam a fazer aplicação. Mas eu acho que todas as linguagens fazem isso, né, André? Sei lá. Cara, as que têm fácil acesso a banco de dados, sim. É, O João perguntou. O João, nem sei. Vocês viram meu zap. Foi o João que perguntou, que disse que não entendeu muito bem o uso das procedures. Eu vou te dar um exemplo aqui muito básico. Mas aqui, ó. Isso daqui cria uma procedure. Basicamente, delimiter traço, ele faz o quê? Depois que essa linha é executada, o SQL para de entender ponto e vírgula como fim de linha e entende traço. Então ele vai criar o código. Crie o procedimento. Pegue todos os produtos com abre fecha parênteses. Início. O que você quer, no caso é só um select, end, traço, volta para ponto e vírgula. Mas, aqui eu vou pegar um outro exemplo mais interessante. Você tem isso daqui. Eu crio um procedimento chamado setCount. Eu crio variáveis. Minto. Eu crio parâmetros que ele tem que receber. Então, é o parâmetro. É que agora eu estou fugida a expressão, mas basicamente é o seguinte: é o parâmetro que ele vai receber. Então, ele vai receber um parâmetro que vai chamar de country, que vai ser um char de 3 linhas, e vai mandar um series, que é um int. Então, basicamente isso aqui é uma função que recebe a sigla de uma cidade com 3 linhas, a sigla de uma região com 3 linhas, e retorna o número de cidades. Ela inicia, ele faz aqui um select simples e manda.
Eu infelizmente, eu não tenho mais aqui coisas mais complexas, mas daqui é só coisa sofisticada. Infelizmente, eu não tenho mais para mostrar para vocês um trabalho que eu fiz para o João Vitor, que eu não tenho mais porque, enfim, eu perdi no meu computador, foi enviado por outra pessoa. Um trabalho que eu usei uma procedure que, em vez de eu fazer o insert into, em vez de eu fazer assim, insert into aluno, eu fazia uma procedure que ela fazia o seguinte: faz um select com count. Então, select count alunos from alunos, tipo, select count matrícula from alunos, guardava isso em uma variável. Aí o que eu fazia? A nova matrícula de alunos era um código, um ano e a matrícula. Aí eu concatenava tudo. Aí sim que eu ia colocar um. Aí sim que eu ia colocar nesse elemento. Aí sim que eu ia fazer o insert into. Aqui, ó. Deixa eu um exemplo mais interessante. Eu crio uma procedure chamado novo empregado. Eu vou usar como parâmetro, como variáveis. Como eu posso dizer? Quando eu chamar essa função, eu tenho que passar para ele um nome, um primeiro nome, um último nome e um aniversário. Eu faço o meu insert into. Ó, é o que eu falei para vocês basicamente aqui. Não, é que ele fez em duas diferentes, mas olha o que ele faz interessante. Eu insiro com o meu insert into. Eu crio uma variável chamada id. Isso é uma variável. Set arroba alguma coisa é uma variável que seleciona para mim qual foi o último ID inserido. Isso daqui é outra função do MySQL. Eu não usava essa função porque ia voltar um caractere. E eu vou inserir nessa outra tabela o empregado e o dia do aniversário dele. Só que como isso aqui deve ser uma chave estrangeira, se olhar aqui para cima você vai ver que eu já insiro pegando o último ID. Você viu que, ó, eu fiz duas inserções de uma só vez. Aqui, ó, se você usar aqui, ó, cal, new empregado, é assim que se chama procedure, você executa só isso daqui e você afeta duas tabelas de uma vez só. Então, isso daqui é uma procedure. É um procedimento que você faz, geralmente, várias inserções, ou inserções controladas, ou alt tables controlados. Você basicamente cria um procedimento. Se vocês estudarem linguagens mais antigas, vocês vão ver que Pascal, por exemplo, é assim. Pascal é um begin, um end, código no meio, variável em cima. Ok? E aqui, meus amigos, você pode ir à loucura de ideias, de coisas. Você pode. Acho que você até pode chamar um procedure dentro da outra. Aqui, ó, procedure com if, else. Então ele cria uma procedure chamado mensagem de aniversário. Ó o nível da pessoa. Ele vai receber birth date como parâmetro de entrada. E o parâmetro de saída dele vai ser uma mensagem de 100 caracteres. Declare também cria variável, só que daí eu posso manipular mais ela. Então eu crio duas variáveis, tipo int, tipo char. Crio um count, que set count geralmente quando eu uso select, mas é uma variável simples. Seleciono
conto quantos aniversários tem naquele dia. Se eu não tiver nenhum, então a mensagem é que ninguém fez aniversário nesse dia. Sai desse if, vem pro end if, sai da procedure. Se não, se tiver um aniversário, eu vou montar uma mensagem até que eu crie uma mensagem para a pessoa. Se não, eu crio uma mensagem para mais de uma pessoa. E se eu chamar aqui a minha procedure, eu tenho. Ninguém fez aniversário, é o dia de aniversário do Tim, mais de uma pessoa fez aniversário. Você tem case. Então, isso é um switch case, gente. Isso é um switch case dentro do MySQL. Oh, meu Deus, você perdeu no WhatsApp. Você conseguiu entender, João? É que realmente assim, entenda que você pode fazer uma programação dentro do MySQL. Você literalmente pode fazer isso. Tu não vai fazer milagre. Tu não vai fazer grandes coisas. Mas tu pode tornar mais prática a sua vida. Principalmente, o que tu pode trabalhar, por exemplo, é usar isso como uma segunda camada de proteção. Beleza? Então, por exemplo, assim, se tu quer proteger de aquelas injeções de SQL, você joga uma segunda camada de proteção dentro do seu banco de dados. Ou seja, eu não preciso só que a programação me proteja. Eu garanto que o meu banco de dados também não vai implodir de dentro para fora. Quer dizer, explodir. Beleza? Sim, faça curso de banco de dados, principalmente se você quiser ir além, mas não faça aqueles cursos de banco de dados hiper mega blaster simples. Cursos em geral, tu vê a qualidade geralmente pelo tempo. Se tu tem um curso de 10 horas, que ele não é iniciante, importante, curso iniciante realmente, curso de 5, 10 horas, 12, são cursos legais. Mas geralmente quando você quer um curso mais avançado, dificilmente ele vai ter essa carga horária. 10 horas até que é uma carga horária legal, mas assim, se ele é avançado, ele acaba tendo mais porque ele quer te dar mais conhecimentos, entende? Então, você pode estar trabalhando com isso. Beleza? Galera, vocês têm mais alguma dúvida, alguma questão? Eu só não respondo sobre existencialismo, porque eu saí do ensino médio antes dessa matéria. Me tirando isso. Sem dúvida, João. Bacana. Bacana. Agora que eu reparei, João Matheus e João Marcos, por favor, faça uma dupla sertaneja. Eles são irmãos, viado. Sério? Mais um motivo para fazer uma dupla sertaneja, por favor. Chave e luz, viado. Você tá doido. Se vocês forem goianos ainda por cima. Abre o áudio de algum de vocês dois. Fala a porta aí pra nós. Porta. Ah, não é goiano não, tá certo. Não tem. Tá Pô, certo. cara, se tu fosse goiano ou matogrossense, vocês iam ser obrigados a fazer isso. A lei do Estado obriga irmãos com nomes parecidos a serem cantores. Ai, meu. Tudo bem, cara. Hoje em dia nem precisa cantar bem pra ser cantor. Mas, encerrando a aula, é isso, né? Por favor, coloquem seus nomes no chat de mensagens antes de ir embora, que senão vocês vão receber